Abençoe-nos, Senhor. Profecia contra Moabe, em Isaías 15, 1, 4 e 6. Nós temos aqui sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada a de Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. 4 diz: tanto Hesbon como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. No 6, porque as águas de Niim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva, já não há verdura alguma. Isaías 16, 1 continua dizendo, enviai cordeiro ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até ao monte da filha de Sião. No 6, temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor e da sua jactância é vã. A sua jactância, a sua jactância é vã. No 10, versículo 10, diz que fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se cantam, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas dos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. No 12, vê-se como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. 14 finaliza o capítulo 16 dizendo: agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os jornaleiros, será envelhecida a glória de Moabe, como todas as suas grandes multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Uma observação, Moabe é a cidade dos Moabitas, dos descendentes dos Moabitas. Interessante que Moabe descende, de uma das filhas de Ló. Naquele episódio que Ló, embriagado, coabita com as 2 filhas dele, e uma delas, descendem os Moabitas, a outra os Amonitas, mas os Moabitas da descendência dessa filha de Jó. Porém, é interessante que dessa descendência tem uma pessoa, um livro da Bíblia de Ruth, que fala sobre Ruth, que também é uma descendente moabita. E apesar dela ser uma descendente moabita, que fica viúva, ela casa com Boaz e descende de Jessé, e Jessé descende de Davi. Então a gente vê que de uma maldição, da coabitação de uma filha de Ló com ele quando embriagado, você tem aqui uma bênção que é Ruth, que vai descender Davi. Então o Senhor, ele tem essa capacidade, de fazer de uma maldição uma bênção. Agora Moabe está assolada por causa da sua arrogância, e por deixarem de servir o Senhor. Temos ainda a profecia contra Damasco e Efraim, lembrando que essas profecias são já cumpridas, desses povos. Então a profecia contra Damasco e Efraim está em Isaías 17, 1, que diz: sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. No 3 diz: a fortaleza de Efraim, agora falando de Efraim, desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. No 7, nós ainda temos capítulo 17, no versículo 7, que diz:
Naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. No 8, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. No 10, finalizando esse capítulo 17, esse resumo, né, que eu peguei, mais importante que eu encontrei aqui, diz: porquanto te esqueceste do Deus da sua salvação, e não te lembrares da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora. Então é curioso, né, que o que muda, né, é como que você passa a referenciar, né, o Deus verdadeiro, né, o Senhor de todas as coisas, né, que criou todas as coisas. Uma curiosidade, inclusive, sobre sorte, mesmo de um ímpio, né, em Isaías 17:14, finalizar o capítulo 17, diz assim: ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Então, nós vemos aqui, por exemplo, tanto Damasco como Efraim, né, tendo essa profecia contra eles, né, coisas que se cumpriram por se afastarem do Senhor. E a sorte aqui mesmo de pessoas ímpias, né, que fala aqui, né, o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Quer dizer, por caso fortuito, esses vão vir a se beneficiar desse despojo devido ao Senhor ter se voltado, né, contra esses povos que esqueceram dele, né, que o abandonaram. Então é interessante, a gente questiona muito sobre a questão da sorte, né? Acho que só por temermos o Senhor deveríamos ter sorte melhor, e os povos que não o temem, né, não deveriam, porém a sorte é aleatória. O sol é para todos, porém o Senhor, ele se compadece daqueles que são os seus, porém aqueles que vêm a negá-lo, né, ou vêm penetrar em outros caminhos, esquecer do Senhor, o mal, ele vem sobre eles, e a quem eles vão recorrer, se agora já não tem mais o Senhor, né, como seu Deus. Temos a profecia contra a Etiópia, em Isaías 18, no versículo 1 diz: ai da terra onde há a roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia. No 6 diz: serão deixados juntos as aves dos montes e os animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão no inverno sobre eles. A profecia contra também a Etiópia. E agora nós temos a profecia contra o Egito, né? Isaías 19:1, que diz: sentença contra o Egito, eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. No 4 diz: entregarei os egípcios na mão de um Senhor duro e num rei feroz e abominável, feroz, e os dominará, diz o Senhor dos exércitos. No 11 diz: na verdade são nécios os príncipes de Zoar, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filhos de antigos reis? No 17, finalizando, ele diz: a terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, o que determinou contra eles. Por causa do seu povo, né, a bênção, nós temos aqui as profecias contra o Egito, né, e tudo que aconteceu com o Egito, principalmente, né, após, antes do êxodo, né,
os hebreus veio ao Egito com tapetes vermelhos, através de José, né? E depois eles, no conforto ali, eu acredito que eles veio a se esquecer do Senhor e por isso viraram escravos, né, no Egito. E vem todas aquelas coisas, né, contra o Egito para libertar o povo. E é interessante que depois o povo vem novamente a se voltar, né, contra o Senhor e todo o processo que a gente já fez estudo de Êxodo. Porém, por causa do povo, né, que estava no meio, vem uma bênção, né, do Senhor após os infortúnios antes, né, dos infortúnios do Egito. Mas o Senhor passou a abençoar o Egito por um tempo, enquanto o seu povo estava no meio deles. Em Isaías 19, de 23 e 25, nós vemos que diz: naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Interessante que eu sempre tive curiosidade, né? Porque Abraão, Isaac, Jacó foram peregrinos em Canaã, enquanto os egípcios eram povos bem-sucedidos, né? Uma cultura muito interessante, em tudo eles eram bem-sucedidos. Então percebi que o Senhor, na sua justiça, ele respeita as conquistas, né, de um povo, né, as conquistas do homem. Porém, nos dias maus, né, os justificados por Cristo, né, os que temem o Senhor, eles possuem o seu Salvador nos dias maus, ou seja, eles possuem a quem recorrer, a quem buscar, para quem olhar. Já os que não o têm, né, como o Senhor sobre eles, a quem eles vão recorrer? Né? Por quê? Porque os dias maus eles virão para todos, tanto para os justificados quanto para os ímpios, né? Porém, os ímpios vão recorrer a quem? Então o Egito, por essa fusão, né, com os povos de Israel, eles foram bem sucedidos, mas depois, ao perseguirem, né, os hebreus e ao não a princípio, né, querer libertá-los e depois persegui-los, duramente foram castigados. Quer dizer, durante o processo mesmo, né, de tentativa de libertação, né, nós vemos várias pragas e várias coisas que vieram acontecer por eles, né, não querer libertar o povo, né, que temia o Senhor. Nós temos a profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, em Isaías 20, no versículo 1 diz: no ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. No 4 diz: assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E no 6 diz: os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em que esperavam e que fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Nós temos ainda profecias contra a Babilônia novamente, em Isaías 21:9, por exemplo, que diz: eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. A profecia contra Dumã, em Isaías 21:11 e 12, que diz: sentença contra Dumã, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntais. Voltai, vinde. No profecia contra a Arábia, né, no Isaías 21:16 também, que diz:
Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como do jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. Então, essas profecias, né, que são interessantes percebermos que é de momentos históricos, né, passados, de cidades que foram arrasadas, detonadas, e de povos, né, que se levantaram contra o que o Senhor estava fazendo, né, ao seu povo. Todos eles caíram. E depois nós vemos que Israel também, após ser liberto e após o êxodo, né, levantou-se reis, né, às vezes até pela própria mão do Senhor, para depois do povo pedir um rei sobre eles, que não eram os desígnios do Senhor. E esses reis, eles vinham, né, a ser reis, eles subiam e caíam, né? Eles levantavam e tombavam como trigo no inverno. Por quê? Porque o homem ele é falho, né? Então nós temos que confiar apenas somente no Senhor dos exércitos, o Senhor nosso Deus que criou todas as coisas. E um determinado momento que o próprio Egito, né, um povo muito desenvolvido, veio a compartilhar, né, as suas terras com o povo, os povos hebreus, né, os povos que detinham, né, da herança, né, da promessa do Senhor com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles vieram, né, a ter abundância, a ter uma harmonia. Porém, quando eles se voltaram contra os povos do Senhor, veio todas aquelas coisas, né, aconteceu ao próprio Egito e outras nações também, que durante o êxodo impediram até de passar em suas terras os povos, e maldição vieram sobre eles. Por quê? Porque a mão forte do Senhor, né, quem pode impedir, né? Quem pode ir contra ela? Amém? Então só o Senhor é Deus, hoje, ontem e sempre.